Rio é uma animação americana do ano de 2011 que chamou muita atenção a si quando foi lançada em nosso país, pois tem como seu principal cenário a cidade do Rio de Janeiro e toda a sua cultura. Como animação, o longa se direciona majoritariamente a um público infanto-juvenil e tenta permanecer fiel às suas pretensões, dando ênfase ao relacionamento de Blue e Jade e às cenas coloridas e musicais que os pássaros performam em diferentes pontos da trama. Entretanto, com maior maturidade e uma maior atenção aos detalhes, pode-se notar certas críticas e sátiras com a cultura e a sociedade brasileira, introduzidas provavelmente pelo diretor Carlos Saldanha, que é brasileiro. A história acompanha a arara azul Blue, uma ave nativa do centro-sul americano, capturada por um grupo de traficantes de aves em algum ponto da Mata Atlântica brasileira, enquanto ainda era um filhote totalmente dependente dos pais. Porém, Blue não chega ao seu destino final e acaba por acaso sendo resgatado por Linda, uma garota que vive no estado americano de Minnesota e acaba o adotando e o criando em sua casa, que embora não careça de cuidados e carinho para com o pássaro, é um ambiente completamente distinto de seu habitat natural. Por essa convivência de anos, Blue e Linda acabaram se apegando muito um ao outro, e principalmente Blue se tornou dependente de Linda, pois ao ter crescido em cativeiro, sendo tratado como um animal doméstico, o pássaro acabou negando seus instintos e não contém as experiências e as vivências com demais membros de sua espécie, e portanto não desenvolveu os mesmos hábitos e comportamentos de uma ave livre. Sendo isso um motivo de chacota entre outras aves que mantêm contato com o protagonista, pois ao invés de voar, Blue prefere ser enjaulado e sequer vê qualquer problema nisso. Quando o biólogo brasileiro Túlio os encontra, ele revela que Blue é o último exemplar macho de sua espécie em todo o mundo, resultado do tráfico e da caça ilegal da espécie, que a colocou em sério risco de extinção. Entretanto, Túlio tem em sua posse uma fêmea, Jade, e pede para que Linda autorize a ida de Blue ao Brasil para que pudessem se encontrar e procriar, garantindo assim a continuidade da espécie. Porém, ao chegar no Brasil, Blue e Jade não sentem uma atração imediata um pelo outro, como Túlio esperava, devido principalmente às diferenças culturais que ambas as aves carregam consigo. Enquanto Jade é um espírito verdadeiramente livre, que preza por sua liberdade acima de qualquer coisa, e não hesita em fazê-lo voando por aí, o que torna seu cativeiro uma tortura, pois vem tentando fugir de lá há tempos, sua contraparte masculina, Blue, é o completo oposto da personagem, pois torna uma ave doméstica, a qual depende dos seres humanos para sobreviver. Em contato com outras aves, exibe um comportamento tímido e inseguro. Ao ser enjaulado junto com Jade, ao invés de contribuir na tentativa de fuga desta, ele se sente confortável e até mesmo ressalta os pontos positivos do cativeiro em que estavam. Além disso, uma vez que Blue revela que não sabe voar, pois não contém dentro de si a confiança necessária para tal, o relacionamento de ambos se torna ainda mais exaustivo para Jade, que não o vê como um parceiro em potencial, mas sim como um fardo a ser carregado, pois Túlio havia algemado um ao outro. A personagem, a partir de então, precisa coibir sua liberdade para que Blue conseguisse acompanhá-la, pois o protagonista se caracteriza como um ser dependente, inicialmente de Linda e posteriormente da própria Jade. A forma como o relacionamento de ambos vai surgindo não condiz com o relacionamento natural, embora seja previsível o fato de que ambos fossem ficar juntos no fim, e também devido a todas as cenas e diálogos que vão se desenrolando para que isso aconteça. Mesmo assim, essa guinada na relação de ambos se aproxima mais de uma conveniência do roteiro para manter a história agradável e amigável ao público infantil do que um real desenvolvimento dos personagens e de sua relação. O relacionamento de ambos vai surgindo através das experiências que vão tendo juntos e do apoio incondicional das outras aves que os acompanham, sempre fazendo o possível para deixá-los sozinhos e apoiar Blue para que confessasse os sentimentos que nutria por Jade. Mas a forma como isso ocorre não dá origem a uma química verdadeira entre ambos. Todas as diferenças entre os personagens, que no primeiro ato do filme representavam o grande obstáculo para a aproximação deles, vão sendo gradualmente ignorados e diminuídos, de uma forma que Blue e Jade acabam se apaixonando de forma boba e infantil, sem um desenvolvimento verdadeiro dos sentimentos de ambos. Mesmo contendo tamanha previsibilidade no roteiro, o filme tem um grande mérito em sua estética, que acaba chamando a atenção tanto do público infantil quanto do mais maduro. Por se passar em época de carnaval, o longa possui uma riquíssima paleta de cores, retratando sempre a cidade do Rio de Janeiro em um tom festivo, integrando seres humanos e animais para a comemoração, sempre com cenários muito coloridos e chamativos. Da mesma forma, a trilha sonora se debruça sobre vários artistas e gêneros de várias épocas, tanto do Brasil quanto do exterior, dando sempre o destaque merecido para toda a bossa nova e o samba brasileiro, expondo o que é de mais rico na cultura musical tupiniquim. Contudo, mesmo agradando em sua estética, não é incomum para o público mais adulto se sentir desconfortável ou constrangido ao assistir Rio, devido a certas passagens do longa. Em inúmeras cenas, há uma presença exageradamente estereotipada de elementos da cultura brasileira, e embora não seja algo explicitamente nocivo, como os Simpsons fizeram por exemplo, é desconfortável assistir a cenas onde o brasileiro, e principalmente o carioca, é retratado como um ser obcecado por futebol, carnaval, samba e praia, reforçando uma imagem exagerada sobre o Brasil, negando assim a diversidade cultural riquíssima do país, ao mesmo tempo em que parece sujeitar todos os brasileiros a compartilharem de tais gostos e personalidade. Esse desconforto não é gerado ou sequer percebido no público menos atento ou no infantil, pois todos os estereótipos são retratados de forma a gerar o humor, em uma forma cartunesca. Isso se intensifica na forma como os personagens nos são retratados. De um lado,
temos os mocinhos, que sempre são caracterizados como seres extremamente cativantes, sejam eles aves ou seres humanos, e em contrapartida dos vilões, exceto o Nigel, a cacatua, são apresentados como bobos, com motivações tolas, e que em nenhum momento evocam uma sensação real de perigo ou urgência, prevalecendo sempre o humor com suas aparições. O único momento em que o longa parece flertar com uma crítica social se dá quando ele expõe assuntos relacionados à realidade brasileira e sua desigualdade. Mesmo de forma sutil, é possível perceber que Fernando, o garoto que captura Jade e Blue, vem de uma realidade pobre e triste, onde lhe faltou oportunidades, caindo assim na mão do tráfico de aves para que conseguisse sobreviver na favela. E mesmo assim, o garoto conserva dentro de si uma boa índole, e não tarda a se arrepender de suas ações e oferecer ajuda a Túlio e Linda para que consigam reencontrar o casal de aves. A figura de Fernando, mesmo sendo um personagem coadjuvante, é cativante pois retrata de forma muito realista e honesta muitos garotos brasileiros, que muitas vezes não têm a mesma sorte que o personagem tem no longa. Da mesma forma, o filme expõe o tráfico de animais silvestre como um assunto completamente negligenciado pela mídia e a população do país, que fecham seus olhos para tal prática, mesmo que isso ameace a riquíssima fauna nacional. E também, o modo como o grupo de bandidos se utiliza do carnaval e do desfile das escolas de samba para maquiar suas ações legais, as usando como fachada. Entretanto, tais críticas são sutis e decididamente não são o foco do longa, que persiste em apenas ofertar uma aventura recheada de comédia, alienando o espectador da realidade e não o fazendo pensar nela. Blue, que durante toda a sua vida foi uma arara mimada e dependente, cresceu negando sua natureza e seus instintos, mas foi aos poucos, com a ajuda de Jade, superando seus medos e adquirindo confiança necessária para voar e conquistá-la. Mesmo que aconteça de forma às vezes um tanto quanto confusas, o personagem consegue cumprir sua jornada de superação quando Jade é capturada por Nigel, que invejava a juventude e beleza do casal, a protegendo das garras do vilão e a livrando do domínio deste, sendo este o estopim para Jade o vê-lo como um parceiro à sua altura. E no momento em que Blue pula em direção a Jade do avião em chamas, a personagem o beija, lhe dando de uma vez por todas a confiança que precisava, não somente para ficar com a personagem e ser livre na natureza, mas para tentar e cair se necessário. O personagem então abre suas asas e voa pela primeira vez, pois finalmente se sente seguro de si e independente. Hill é uma animação de comédia voltada para crianças e deve ser encarada como tal. Mesmo dando sutis indícios de crítica social, o foco do longa jamais foi questionar algo, e sim utilizar a realidade brasileira para contar sua história, sendo ela positiva ou não. Mesmo estereotipando a cultura brasileira, o filme não pode ser considerado ofensivo, pois o faz de forma leve e com o único intuito de provocar o riso do espectador. A jornada de Blue, de um pássaro dependente e carente para um verdadeiro pássaro livre e seguro, é o foco. O desenvolvimento do personagem é o único consistente e linear na trama, e o final feliz que recebe, vivendo na natureza com todos os amigos que fez e formando uma família com Jade, é mais do que merecido, pois Blue aprendeu que para ser feliz, não basta pensar, deve sentir. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.